conscientizar as pessoas do quanto que as nossas memórias são frágeis. Agora, é claro que escrever, por exemplo, se você memoriza alguma coisa repetindo em voz alta, você já guarda mais. Sim. Mas se você, além de repetir em voz alta, você escreve. Foi interessante esse movimento que teve aqui. Que elas fizeram algo que a ciência já comprovou bem recentemente, que o escrever torna a memória mais poderosa. Então, por exemplo, fizeram um teste envolvendo pessoas que estavam estudando alguma coisa, e algumas pessoas digitaram no computador e outros escreveram com caneta. A taxa de sucesso de quem escreveu com caneta foi muito maior. Com certeza. Porque a quantidade de neurônios que você tem que mobilizar para escrever é muito maior. Por que o professor pede pra você copiar do quadro e as crianças de hoje querem só tirar foto, mas não tem o mesmo absurdo. efeito? Cara, olha só, nada pra contra você copiar. que é o Enzo e Valentina, escutem isso. Certo? O professor, inclusive, eu dou Ele curso... não copia de bobo, tá ligado? Não, pra você ter uma ideia, eu dou curso de hipnose, né? E o pessoal não anota. E eu dou aula com Flipchart, porque eu penso o seguinte: PowerPoint, vídeo, tem que ser utilizado como recurso para agregar algo que eu não consigo, nesse momento, falar. Certo? Ou seja, eu tenho que mostrar um vídeo, tem que usar o PowerPoint. Uma né? imagem. Uma imagem, sei lá, alguma coisa Um pra gráfico. ilustrar. Um gráfico, por exemplo, né? Ilustrar. Mas eu não vou usar realmente o PowerPoint para falar o que eu tenho que falar. Eu uso Flipchart, eu vou escrevendo. Eu falo, gente, é importante vocês escreverem porque é parte do processo de aprendizagem. Cara, o pessoal não escreve, espera eu terminar e tira foto. E essa foto eles nunca mais vão ver. Exato. Eles não vão entrar tem pra ver essa exercício Não, pro não cérebro. existe, cara, e isso é muito ruim. E a gente tá tendo um negócio que me incomoda demais. Me incomoda demais. Eu não sei se é que eu tô ficando velho. Também tem esse lado, que eu tô ficando velho. Mas a gente tá tendo um movimento, inclusive de vários educadores, influenciadores, que falam o seguinte: olha como que era a escola. Escola hoje não serve para nada. Ou então fala assim: é importante a gente mudar o jeito de ensinar e começar a usar mais tecnologias. Cara, a gente não tem que fazer inclusão digital sem uma inclusão prévia cultural. Temos que ter uma inclusão cultural. No momento em que a gente tem uma audiência, a gente tem os Enzos, as Valentinas, todo respeito aí a essa geração nova, que já nasce tudo à Digital. distância de um clique. Ou a criança, hoje, eu vi uma coisa assustadora esses dias, uma criança de 2 anos de idade, viu uma tela do aeroporto e não era um anúncio, não era realmente um tablet. E a criança estava querendo interagir com aquilo, porque é o que ela aprendeu a fazer. Só que o problema é que essas pessoas estão ficando com a mente cada vez mais acelerada, cada vez com menos paciência. Tem uma ideia? Tem uma parte da nossa memória chamada memória operacional, que é a nossa memória temporária, que a gente usa para o dia a dia. Tem uma parte dessa memória que está agora ficando dedicada a esperar a notificação. Sim. E por que a gente fica com ansiedade usando internet e redes sociais? Porque essa parte fica esperando notificação o dia inteiro. E se não tem, a gente se frustra. Não, e o pior é que... Ou se tem é negativa, é pior ainda. né? Pior. Não, e o pior é que tem uma coisa que existe no cassino. Existe coisa do cassino que existe na rede social, que é o chamado reforço intermitente. Por que você acha que alguém fica viciado no cassino, por exemplo, naquele negócio de... Na Bingo. roleta. Roleta, ou até mesmo Caça-níquel. bingo, caça-níquel. Caça-níquel. Não é porque a pessoa perde. Por exemplo, eu vou contar a minha experiência, eu estava dando uma palestra em Las Vegas, numa convenção de hipnose. Nossa. Chique, né? Chique. Sim. Ele deu uma Igual aluno. carteirada. Posso ir no banheiro rapidinho? Não, peraí que eu tenho um teste. Tá. Peraí que eu tentei achar. Vai lá, vai lá. Mas Licença. aí eu tava dando a palestra. Aí o colega meu chegou assim: vamos pro cassino? Eu falei, cara, eu acho cassino chatão. Eu gosto de jogar poker, porque poker tem estratégia. Mas eu falei assim, vamos ver. Cara, eu falei assim, ó, vou Mas reservar jogo um de dinheiro. De sorte e azar, você não É, gosta. eu não curto, mas eu falei assim, ó, vou reservar um dinheiro que vai ser o dinheiro do cassino. Né? É igual quando a gente sai em uma grande cidade, tem o dinheiro do ladrão. Todo mundo tem o dinheiro do ladrão, né? Tem o dinheiro que é o dinheiro de verdade e o dinheiro do ladrão. Estratégias, né? Streetwise. Aí eu tava lá. E eu vou jogar $30, sei lá. Eu tinha separado 30, numa época que o dólar não custava R$10.000, né? Enfim, não era tanto igual hoje. Aí eu separei lá, sei lá, $30, $40, coloquei lá naquele negócio, o dinheiro sumiu. Falei, cara, não vou jogar esse negócio nunca mais na minha vida. Coisa horrível. Porque se eu tivesse me divertindo, por exemplo, eu entro no campeonato de pôquer, cara, eu vou ficar a noite toda jogando. Eu vou ficar me divertindo a noite toda, mas o negócio sumiu assim.
Aí, um colega meu foi e ganhou. No momento em que ele ganha, chama reforço intermitente. O que é reforço intermitente? Você tenta, não consegue, tenta, não consegue, tenta, não consegue. Inclusive, isso que está por trás do relacionamento abusivo. Você tenta, não consegue, Candy Crush. tenta, não consegue. No Candy Crush, sempre. No momento que você consegue, a quantidade de dopamina que é liberada é gigantesca. É gigantesca. Aí a pessoa fica viciada, porque ela pensa, ó, minha sorte mudou. Agora vai dar tudo certo. Aí ela começa a postar cada vez mais e fica querendo sempre recuperar. Esse sentimento, esse momento. E na verdade, ela sempre vai ganhar. Não, tipo, não é que ela vai conseguir recuperar. Alguma coisa ela vai ganhar, só que esse alguma coisa sempre é insuficiente em relação a tudo que ela gastou para ganhar. E ela vai ficando cada vez mais endividada, cada vez mais endividada. É a mesma lógica por trás do relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, seja feito por homem, seja feito por mulher, é aquele abuso psicológico, né? Que a pessoa se sente presa. E às vezes nem é só amoroso, né? Tem Não, um relacionamento até abusivo familiar, amizade. amizade de Tem trabalho, vários, tudo. tem vários. É aquela pessoa passiva-agressiva, por exemplo, né? Que só dá cortado, aí dá um elogiozinho ou trata bem. E aquilo serve de reforço para, nossa, ele realmente mudou, agora está me tratando bem e tudo mais. E aí depois tem aquele tanto de comportamento ruim. Esse reforçamento intermitente, que a pessoa receber esse reforço de vez em quando, é o que tem na rede social. A pessoa checou uma notificação, não era nada, checou, não era nada, checou, era até uma notícia ruim, checou... Pô, Era um elogio. agora é um elogio. Era uma mensagem legal. Era uma mensagem legal. E aí a pessoa começa a ficar conectada com essa expectativa de que Da mensagem legal. alguma notícia boa vai surgir. E aí isso vai gerando uma necessidade de validação social, cara, que é muito ruim. Então, eu não acho que a gente tem que colocar mais tablet na escola. Essa ideia de colocar tablet na escola eu acho terrível. Eu acho que a gente colocar livro, caneta. Eu não quero parecer um cara retrô. Não, mas no momento em que os adolescentes... Você tem uma ideia? Fui dar uma palestra uma vez, estava explicando o problema de rede social. A pessoa falando que a única coisa que ela lê na vida é o feed do Facebook. Ela não lê mais nada. Então, o marido da Gretchen estava falando sobre isso quando ele estava aqui. A gente se encontrou lá embaixo e ele trabalha com neurociência e tudo mais. E ele falou que existem pesquisas de que a projeção é que as pessoas dessa geração fiquem com Alzheimer mais cedo do que os idosos. Que a gente tenha Alzheimer porque a gente não exercita a memória. O celular faz tudo por nós, a máquina faz tudo por nós. A gente não escreve mais. Então, ele disse que provavelmente alguma outra, se não for Alzheimer, alguma outra doença de memória, a gente vai desenvolver mais cedo. E o pior é que vai gerando uma geração que não consegue lidar com rejeição, não consegue lidar com o fracasso. Sim. Cara, é impressionante. Você faz uma... Eu estava dando aula, você faz uma correção em alguém, em algo técnico, Te ofende, né? a pessoa, não vou falar que ela ficou ofendida, mas ficou tipo chateada no nível que não deveria. Você fica pensando, não, cara, você só errou o negócio. Vou te dar um exemplo, que a gente estava falando disso um pouco antes. A gente fez um Vênus no sábado, aqui. E aí eu tive um debate com a convidada, no sábado. Nós, que estávamos aqui, terminamos o programa rindo, nos abraçamos, ela agradeceu, ela falou, nossa, adorei como é bom a gente ter mulheres assim falando, tem que ter mais isso, mulheres falando, não sei o que, não sei o que. Ela falou, nossa, eu fui surpreendida. Ela falou, eu fui surpreendida, porque eu achava que ia ser só um podcast engraçadinho, cheguei aqui e a gente teve um baita debate, eu consegui falar pra fora da minha bolha, eu tô acostumada a falar como não sei o que, babá. Ela postou elogiando no dia, ela postou no dia seguinte de novo, falando, agradecendo por ter vindo. Lá. Confiram lá que foi o máximo, nosso debate, nananana. As pessoas na internet vieram me dizer assim, nossa, me senti mal com o debate. Nossa, achei desnecessário. Eu falei, então você se sentiu mal sozinha, porque todo mundo que estava lá no debate. Tá, ainda perguntei pra ela, não foi? Foi. Perguntei pra ela quando acabou. Ela falou assim, não, mas foi super respeitoso. Foi. Ainda falei, tiveram momentos que foram mais tensos, né? Porque numa discussão, num debate, às vezes você usa de ironia ou um sorriso ali, aí começa uma troca de farpas, cria um climinha. Mas depois foi super, super justo e todo mundo na tava verdade, no mesmo nível. gente, E no pós... E aí eu... Foi tudo certo. E aí eu ainda falei pras pessoas, eu falei assim, gente, olha só, os adultos conversam, discordam e todo mundo sobrevive. A vida é assim, tá? Deixa eu avisar vocês. Tá tudo bem, é porque as pessoas estão acostumadas com a bolha. É o Enzo e a Valentina.
Então, mas aquilo não que a gente tava discutir, né? falando, aquilo que a gente tava falando do algoritmo, que facilita e tal, nananana, é porque a pessoa realmente não tá acostumada a conversar com alguém que discorde dela. Ponto. Então, alguém que discorda, necessariamente foi mal educado. Porque discorda. Como você me dá um argumento contra o meu? Você tá doido? Não, e detalhe, é achar que gentileza é chegar num debate. Porque existem pautas centrais que a gente não consegue ficar calado numa conversa. Por exemplo, uma pauta central que me incomoda, além da meritocracia, esse negócio que a gente conversou já mais cedo, né? É a questão de pseudociência. Ah, não, mas tem estudos que... Não tem. Ah, Não então tem. o que eu falei não tem estudos, então? O quê? O que eu falei que o cara... Não tô falando disso não, tô Ah, falando tá. disso não. Outro exemplo. Eu tô falando outro exemplo, tô falando de outro exemplo. Tô falando a pessoa chegar assim, ó. Porque... não, mas tem estudos que mostram que a aura, não sei o que. Cara, não tem esse estudo da aura. Não, mas vida passada, não foi comprovado nada não, cara. Eu não vou deixar de apresentar, ainda que eu esteja num ambiente que eu sei que as pessoas acreditam nisso. Sim. E a gente tem que ir numa conversa, senão vira entrevista da Globo, cara. Nada contra vocês da Globo, pode continuar chamando, a gente vai, mas é outra coisa. E a gente não pode deixar de falar Sim. numa conversa, que é o que é mais legal daqui, é o ambiente assim. Eu falo o que eu quero falar, você fala o que você tem que falar. E vão ter pautas que são centrais que a gente vai falar alguma coisa. E aí tem um filósofo que eu gosto de citar, até citei uma vez no Sacani, que falava o seguinte: palavras são navalhas, mas como eu posso falar o que me convém sem querer ferir ninguém? Podia ser Nietzsche, mas é Belchior. Certo? É Belchior. E palavras são navalhas mesmo, sabe? A gente não pode deixar de falar o que a gente tem que falar com medo da... Não, para aí, gente. Como assim? Uma coisa é discurso de ódio. Sim. É você chegar assim, vai lá no perfil dela. Sim. Agora, você chegar e ser... Inclusive, isso é coisa tão absurda que eu gosto muito de... Que eu consumo muitos podcasts, né? E, claro que eu não assisto todos os episódios, eu assisto com acordo com o convidado, com o tempo e tudo mais. E tem um apresentador que eu gosto muito, que é o Sérgio Sacani. Aqui tá no Ele Sem veio Fim. aqui a semana passada. E Foi ele tomou certos posicionamentos acerca de política. E algumas pessoas ficaram indignadas. Por exemplo, ele trabalhou na Petrobras, enfim, ele viveu certos casos que foram públicos em relação à corrupção e tudo mais. E ele falou desses casos. E algumas pessoas falam assim, nossa, muito me admira, um cientista. Eu falei, cara, que loucura, cara. Como assim que a pessoa um cara tão qualificado, vai falar de um tema Que ele viveu. Que ele viveu, nem precisava ter vivido, mas ele viveu e vai ter uma bolha de pessoas que estão lá falando. E eu até entendo que os cortes favorecem o algoritmo para divulgar o trabalho, mas tem alguns canais de corte que fazem uns cortes assim muito especiais para poder criar treta que não existe e tudo mais. Mas as pessoas deixarem de falar o que tem que ser dito, o que tem que falar, com medo da palavra ferir. Cara, a palavra fere desde sempre. Sim.